Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é Leonora Azevedo, professora de matemática, e eu vou resolver nesse vídeo o programa de estudos tutorado da Secretaria de Educação de Minas Gerais, volume 1, primeiro ano do ensino médio, semana 3. Se você ainda não conhece o nosso espaço, se você ainda não nos acompanha nas redes sociais, não deixe de dar seu like, não deixe de nos seguir, para você estar sempre informado com as nossas novidades e ajudar o nosso espaço a crescer. A primeira atividade, ele fala assim, utilize a abreviação de nanômetro para representar o nanômetro. Escreva em notação científica as dimensões citadas do coronavírus. Se você não assistiu a resolução 1 da semana 1 e da semana 2, eu aconselho que você pare o vídeo, assista, porque é importante para você conseguir resolver isso aqui. Lá a gente fala sobre essa ideia do nanômetro e como representar. Ele quer que a gente represente isso aqui para metros usando a notação ali de nanômetros. Qual que vai ser a nossa ideia? O 400 nanômetros é, na verdade, 400 vezes 10 nanômetro é 10 a menos 9. Mas a gente consegue melhorar isso aqui. Vai ficar 4 vezes 100 vezes 10 a menos 9. Dá para mexer mais. Olha quem que é o 100, 4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9. Quando eu mexo isso, vai ficar 4 vezes 10 a menos 7. A gente já tinha feito isso na aula 1. 500 nanômetros, mesma coisa, 500. Toda vez que eu tiver um nano, é 10 elevado a menos 9 nanômetro. 5 vezes 100 é a nova forma de escrever o 500. Vou repetir o 10 a menos 9. Foi aqui que eu mexi, 5 vezes 100. O 100 dá para mexer um pouquinho, 10 ao quadrado. Então, 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9. Tenho as potências de 10. Multiplicação de potências de mesma base, repete a base, somos expoentes. 2 menos 9, menos 7. Mesma coisa aqui, 60 vai ser 60 vezes 10 elevado a menos 9. O 60, reescreve ele, 6 vezes 10 vezes 10 a menos 9. Mexe aqui para mim. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 8. Cuidado, isso aqui é 10 elevado a 1. Quando eu não tenho um expoente, meu expoente é 1. 1 com menos 9, menos 8. Para finalizar, o 140. 140 vezes 10 a menos 9 é a nossa definição. O 140, cuidado, vou reescrever o 140 como 1,4. Notação científica, eu só posso ter uma casa ali. 1,4 vezes 10 vezes 10 a menos 9. 1,4 vezes 100. Corrija aí para mim. 1,4 vezes 100 vai dar o 140. Então, vai ficar 1,4 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 9. Dá para mexer mais um pouquinho. 1,4 vezes 10 a menos 7. Essa vai ser a nossa notação. É isso que a gente precisa aí. Vamos só lembrar umas coisas. Aqui eu não precisei me preocupar muito, porque eu já ficava com uma casa apenas. Eu estava com o número inteiro. O 4 é a mesma coisa que 4,0. O 5 mesma coisa que 5,0. O 6 mesma coisa que 6,0. Então, lá eu tinha um algarismo, vírgula alguma coisa e a potência de 10. Aqui no 140 não. Então, a gente tem que mexer nele, tá? Leonora, por que eu não posso fazer isso? 14 vezes 10. Pode, mas isso não é notação científica. Eu tenho que mexer aqui. Então, fica 1,4 vezes 100. E aí, a gente mexe ali para virar nossa notação científica. Próxima atividade, eles erram a numeração lá. Eles pulam da atividade 1 para a atividade 4. Então, vou seguir a numeração que está no PET. Profissionais envolvidos em procedimentos de intubação, aspiração de secreções, ventilação mecânica ou fisioterapia respiratória, entre outros, em hospitais, devem usar máscaras N95,
PF, F2 ou superiores. Pesquise as informações técnicas das máscaras N95, PF, F2 e justifique por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras. Aqui, gente, é uma pesquisa. Você deve pesquisar. Eu fiz uma pesquisa pequenininha aqui, ó, só para não deixar sem nada, tá? A máscara N95 é um modelo de respirador de utilização hospitalar que filtra elementos contaminantes em forma de aerosóis segundo a classificação americana. Sua eficácia de filtragem é de 95% de todos os vírus e bactérias que possam ser despejados no ar em forma de gotículas. Se você está pesquisando, ó, é sempre legal deixar a fonte, tá? Como eu fiz aqui pela internet, eu copiei o link. Provavelmente você vai fazer a mesma coisa. Deixa pelo menos, ó, esse primeiro nome aqui. Mesmo que você não vai copiar isso tudo aqui à mão, é sempre importante quando a gente faz uma pesquisa, deixar de onde a gente tirou essa pesquisa, de onde que veio a nossa fonte, tá? E na alternativa B, ele fala, justifique por que tais profissionais têm que utilizar essas máscaras. Ele mesmo explica isso, né? Os procedimentos que eles estão envolvidos, o risco de contaminação é muito grande e a eficácia aqui é 95%. Isso aqui é para você justificar com as suas palavras. Qual que é a minha sugestão aqui? Use essa informação. Conforme citado na letra A, a eficácia é de 95%. Como são profissionais que estão ali na linha de frente, que estão em contato direto com alto risco de contaminação e vai justificando aí, tá? Faça uma resposta completa, não precisa ser uma resposta grande, mas faça uma resposta completa. Não use abreviaturas, não use linguagem de internet, né? Não vai escrever você, não vai escrever coisas desse tipo. Organiza, faz um parágrafo pequeno, não precisa ser muita coisa, mas organizadinho, com perfil acadêmico. A questão 5 é uma questãozinha que ele trouxe do Enem. Vamos acompanhar aqui. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide YU-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração a seguir sugere que o asteroide percorreu sua trajetória no mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra, ou seja, a menor distância que ele passou da superfície terrestre. Com base nessas informações, a menor distância que o asteroide YU-55 passou da superfície da Terra é igual a... Vem para cá, ó. Essa daqui é a figura que ele colocou. Não coloquei ali porque ia ficar muito apertadinho. E aqui está a informação que a gente precisa, ó. Proximidade da Terra, 325 mil quilômetros. Porém, olha lá as opções, ó. Tudo em notação científica. Quando eu faço 325 mil quilômetros, o que significa isso? Vamos organizar isso, ó. Vai ser 325 vezes 1000. O 325, vezes 1000, faltou um zero aqui. O 325 vai ser 3,25. Lembra que é notação científica. Se eu desloquei duas vezes 10 ao quadrado. 3,25 vezes 100 vai dar o 325. Vezes o 1000, vou escrever em potências de 10 ao cubo. Já vimos isso na aula 1 e na aula 2. Tem um vídeo extra também que fala sobre as potências. Se você ainda tem dúvida, não deixa de assistir, porque isso aqui é importante, ó. Questãozinha do Enem, tá? Quando eu faço isso, ó, vai ficar 3,25. Potências de 10 eu posso juntar. 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo, 10 à quinta. A alternativa certa aqui, alternativa D. Seguindo, atividade 6, também questão do Enem. Veja como esse assunto é importante. Como é importante a gente saber usar isso. Pode aparecer nas provas de matemática, física, química, biologia. Então, ficar bastante atento a isso. Tá? As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas
no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012. A quantidade em quilogramas de soja exportadas pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi, olha o que a gente tem aqui, 4,129, vou copiar isso, ó, milhões de toneladas. Isso tudo aqui, ó. O que ele pediu? Deixa eu só arrumar aqui o meu. O que ele pediu, ó, essa quantidade em quilogramas. Já vamos fazer uma tradução aqui, ó. Já tá 4,129, excelente. Já tá aqui para mim, ó, em notação científica. O milhões, como é que eu vou transformar ele, ó? Milhões, se eu coloco 3 zeros, é 1000. Se eu coloco mais 3 zeros, milhões. Então, milhões, ó, é o 1 com 6 zeros. Uma tonelada significa 1000 quilos. Então, olha o que eu tenho na verdade, ó, 4,129. Os milhões aqui vai ser 10 com 6 zeros, 10 a sexta. O tonelada aqui, 1, 2, 3, 10 ao cubo. Olha como a questão é fácil, é simples, mas a gente precisa conhecer essa notação e a gente precisa saber essas informações. Ah? O que eu tenho aqui? Essa parte decimal não vou mexer, só vou repetir. As potências de 10 eu vou fazer essa operação. Multiplicação de potências de mesma base. Repete a base, somos expoentes. Minha alternativa certa, alternativa C. E com isso a gente finaliza essa questão, finalizamos essa aula. Se você gostou, se você entendeu, se te ajudou a resolver o seu programa de estudo tutorado, não deixe de comentar, de curtir. Fala aí para mim se você entendeu, se você gostou. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Eu paro por aqui, bons estudos e até a nossa próxima aula.